Glória a Deus. Então, hoje, vamos dar continuidade aos estudos. O estudo de hoje, a visão do carneiro e do bode. Esse estudo é interessante porque ele faz o elo, a ligação com os dois, né? Nós tivemos, ou seja, o penúltimo e o último. Está inteiramente ligado, ok? Por isso nós falamos que eu voltei atrás justamente para poder fazer esse elo de ligação, porque o próprio Daniel, o próprio livro, ele faz isso, ok? Só que ele não está numa ordem cronológica, então a gente fica passeando nele. Ele não é você pegar o capítulo de número 1 e simplesmente prosseguir até o capítulo de número 12. Ele tem aqui uma alternância, então você tem que estar bem atento a esse detalhe, porque ele vai nos mostrar várias vezes o final, e ele volta e mostra o final, ele volta e mostra o final, em cada revelação que a gente está estudando aqui. Se vocês já notaram, a revelação, por exemplo, que nós tivemos aqui no estudo, o penúltimo, por exemplo, né, da estátua, por exemplo, de Daniel, na verdade, que Daniel teve a revelação do próprio Deus, porque quem teve o sonho foi Nabucodonosor. Então, Daniel, além dele ter a interpretação, né, do sonho, né, ele teve do sonho, ainda interpretou ainda para o rei Nabucodonosor. Então, nós estudamos a questão dos metais da estátua, cabeça de ouro, né, que representava o reino babilônico, os peitos e braços de prata, que representavam o Medo-Persa, e aí o ventre de bronze, que representava a Grécia. Estão lembrados, né? As pernas de ferro, que representou Roma. Lembra que teve a divisão das pernas, Roma Oriental, Ocidental. Reino Otomano, né? Reino Bizantino na perna oriental. Na perna ocidental nós tivemos a divisão das 10 nações. Deus já deu uma figurinha ali para nós, onde 3 nações ali foram subjugadas, deixaram de existir, fazendo uma ligação com lá na frente, que nós vamos ver com o chifre pequeno, aonde ele vai subjugar 3 e vai ficar comandando então todo o império. Ele será o 8º rei, né, no Apocalipse. Então é isso que nós temos que fazer, esse elo. Então nós falamos dos metais da estátua, a sequência, que Deus colocou essa sequência como um pano de fundo, ou seja, como uma linha do tempo. A partir da Babilônia, a partir de Nabucodonosor, nós tivemos essa linha do tempo, ok? Aí a gente, na aula passada, a gente estudou sobre os animais. Ligamos os animais à estátua. Ou seja, nós tivemos a revelação através de Daniel, lógico, né? Ele nos mostra, então, um leão com asas de águia. Aí ele nos mostra que aquele leão com asas de águia era também a Babilônia. Era o próprio Nabucodonosor. Então, nós ligamos o leão, então, com a cabeça de ouro. Ligamos, então, os braços de prata e os braços com o urso. Lembra a questão do urso? Nós vamos ver o desenho daqui a pouco. Fizemos a ligação dele estar com a pata levantada, porque também ligamos também o leopardo de 4 cabeças e 4 asas. Ligamos ele com o ventre de bronze da estátua, que ali era Alexandre o Grande, né, o reino da Grécia, o reino macedônio. Ou seja, então nós fizemos esse elo também de ligação, mostrando o porquê 4 cabeças, né? Mas nós vamos pincelar aqui um pouco também a questão das 4 cabeças novamente, porque eu preciso falar dos reinos, né? Para onde eles partiram, então eu vou pincelar de novo. Só estou fazendo essa lembrança para vocês entrar aqui fazendo essa ligação, para vocês não ficarem, porque às vezes esquece, né? Passa muitos dias, às vezes perde esse elo. Então nós fizemos a ligação tanto os dedos da estátua, que era barro e ferro, com os 10 chifres da besta, do animal terrível que Daniel viu no capítulo 7. Então falamos do capítulo 2, capítulo 7, e hoje vamos falar do capítulo 8. Agora, por que Deus, então, está mostrando para nós agora, ele afunilou no carneiro e bode? Porque ele já tinha terminado a revelação 2 vezes. A estátua, veio uma pedra, queria destruir o pé da estátua e desfazer todos os reinos. Aí nós vimos que aquela pedra é Cristo. Aí nos animais é a mesma coisa, só que nos animais quem destruiu o reino final, né, o chifre que se levantou ali do animal terrível, foi o ancião de dias. Às vezes Cristo é representado como o ancião de dias, né? Então nós vemos que o ancião de dias veio para estabelecer o reino. Então quer dizer, ele foi e terminou, mostrando para nós cada revelação dessa tem um detalhe diferente. Vocês têm que ir pegando uma porção aqui, uma porção ali para somar, inclusive com essa, porque é daqui que nós vamos entender quem vai ser o anticristo no Apocalipse e da onde mais ou menos ele vem. Deus está dando uma dica para a gente. Você vê que ele terminou e ele volta nesses 2 reinos. Por que nesses 2 animais? Porque ele vai voltar agora nos medos e nos persas, lógico, e vai voltar na Grécia de novo, para nos dar mais informação. Então nós vamos ver que esses animais, ele afunilou a revelação.
mas ele está trazendo mais coisas para nós agora, ok? Aí vamos somar isso aí. Então eu sempre gosto, né, de ler um texto, ó, Isaías 46, 9 e 10, a gente está cansado de saber, né? Deus mostra o fim, Deus do princípio, né? Ou seja, todas as coisas vão acontecer conforme a vontade dele, né? Estou parafraseando o texto, ok? Então tudo vai acontecer conforme ele quer, como ele planejou. Lembra? Eu preciso estar repetindo algumas coisas. Lembra do filme? Deus é como se fosse o autor, ele está fazendo um filme. Você é coadjuvante ou ator principal. O que você quer ser? Se coloque na brecha. Faz igual Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim, né? Então você pega e vê a questão de se colocar para trabalhar nesse filme, ou seja, para trabalhar na obra. Então, mas se você for um belo de um coadjuvante, também não tem problema. Por quê? Porque nós somos um corpo. Um corpo onde o dedinho ele faz uma coisa, o dedão ele faz outra. Então não significa que todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ser doutor, todo mundo tem que ser mestre. Não. Mas você tem que fazer o seu papel bem feito, aonde e qual posição você se encontrar dentro do reino. Se você acha que é um pequeno dentro do reino, mas que faça esse papel de um pequeno dentro do reino, mas cumpra o papel de um pequeno dentro do reino, servindo e dando testemunho dentro do reino. É a mesma coisa. Então, se você quer ser um coadjuvante nesse filme, seja bem feito, faça o seu trabalho bem feito. Agora, se você quer ser um ator principal, se coloque na brecha, fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Eu quero trabalhar, eu quero fazer coisa diferente, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus com certeza vai colocar e vai te dar isso aí, ok? Então vamos lá. E a questão também que eu coloquei Isaías, por quê? Como nós estamos falando de reinos e nações, Deus então montou a história. A história já está pronta. Você está vendo que nós estamos mostrando aqui o andamento da história no passado, presente e futuro. Então Deus já trabalhou a história para ele, na mente de Deus já está pronto. Ele já viu o final. Ele já sabe o final, claro. Ele já sabe de todos que vão estar no reino. Com certeza. Nós não. Então veja que ele conduz a história do jeito que ele quer. Agora nós participamos, se quisermos ou não, né? Ou seja, aqueles que querem vão estar dentro, os que não querem vão estar fora da história. Ou seja, fora da salvação. Então vamos lá. Aqui, só para lembrar da aula passada, né? O leão com asas, o urso com as costelas na boca, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas, o animal terrível, que nós fizemos a ligação com a estátua. Ok? Mais ou menos o que eu falei, mas eu vou ler para a gente frisar uma questão aqui. Né? Segundo a visão que Deus deu a Daniel sobre a ascensão e queda dos dois impérios. Que dois impérios? O Medo-Persa e o grego. Ou seja, nós vamos ver aqui o peito de prata, nós vamos ver aqui o urso, né? No Império Medo-Persa, e vamos ver o grego. O grego é o quê? O grego é o ventre de bronze e o leopardo de 4 cabeças. Nós vamos ver o desenho de novo aqui. Eu fiz questão de colocar o desenho de novo para a gente ligar, porque o desenho é melhor de se gravar, ok? Então veja, esses impérios tratados no capítulo 7 e representados como o urso e como o leopardo, ganham um sentido especial e particular no capítulo 8, que falamos desde o começo. Aqui eles são representados por 2 outros animais, e com características especiais, o carneiro e um bode. Vamos ler esse texto agora não, que já vamos ler mais adiante. Por que eu coloquei amarelo aí? Porque, para me lembrar o seguinte, no dia da expiação, lembra daquele ciclo que nós estudamos? Onde as festas vinham, né, ocorrendo o ciclo durante todo o ano, e nós tínhamos no mês 7, no primeiro dia do mês 7, nós tínhamos o toque de trombeta chamando para a expiação, que era no dia 10. Então veja que esse intervalo, né, de 1 a 10 era o tempo que o pessoal se arrependia, se contristava, se lançava aos pés do Senhor, pedia perdão. E quando chegava no dia 10 era o dia da expiação. E no dia da expiação nós temos o sacrifício de um carneiro e de um bode. O que você acha que Deus está dando uma dica aqui? No final do ciclo, ele está me dizendo que no final do ciclo tem um carneiro e um bode. E nós estamos falando da escatologia dos fins dos dias. Veja, que ele está apontando, ele está ligando, ele está me dando uma chave nas entrelinhas de que está me dando a dica que esse bode, esse carneiro, ele foi apresentado no último dia do ciclo, porque dali eles passariam para o tabernáculo. E nós também, olhando para esse bode e o carneiro, vamos entender que ele está falando dos últimos dias. Porque a partir desse momento, nós vamos ver que vai sair o anticristo logo após, né? Ou seja, vai sair um chifre pequeno dessa bagunça daqui a pouco, e vocês vão entender que ele vai estar mostrando
como figura de uma realidade também que vai acontecer conosco no Apocalipse. Então veja que ele está me dando um lance, é para os últimos dias, é para o final. Até nas entrelinhas ele me dá dica. Cabe você prestar atenção, ok? Eu não vou entrar na questão de ir lá no texto de Levítico 23 ou 26, Crônicas, não vou, porque agora, quando nós formos estudar sobre o tabernáculo, eu vou aprofundar um pouco sobre o sacrifício, ok? Eu já falei isso aqui, tá bom? Então é só para vocês ficarem sabendo que esses animais, eles estavam no dia da expiação, ou seja, no fechamento do ciclo anual. Para nós, no fechamento, ou seja, na instituição do reino. Alguém se lembrar do ciclo, lembra que nós falamos isso, hein? Os elementos históricos da profecia tiveram seu cumprimento no passado. Claro, nós estamos mostrando aqui que teve uns tipos de anticristo, né? Vamos ver um aqui, que é o Antigo Epifânio. Vimos na aula passada, foi das 70 semanas, né? Quando estudamos Daniel, capítulo 9, nós falamos sobre o general Tito, que destruiu o templo, lembra? Que ali foi um mini apocalipse para os judeus, quando ele destruiu o templo no ano 70. Que eles ficaram 3 anos e meio também, sofreram, ficaram com fome, né? Fez um cerco por 3 anos e meio, eles comeram estrume, comeram esterco, né? As mulheres foram ofendidas, teve atrocidades como figura de algo que iria acontecer maior ainda do que aquilo no futuro. Então nós falamos sobre isso, sobre o general Tito, por exemplo, ele foi um tipo de anticristo, mas Deus naquele dia, naquele momento, ele não queria mostrar simplesmente o general Tito como um anticristo. Ele queria mostrar o povo do príncipe que há de vir, que iria destruir o povo santo. Então, lá naquela revelação, ele deu ênfase no povo que viria, do povo do anticristo, do povo do príncipe que viria. Porque aquele povo era uma mistura de povos inimigos de Deus, lembra? Então, naquela revelação, ele estava dando a dica do povo. Quem vai ser o povo? Aí vai vir da onde? Vai vir o quê? Do urso, do leopardo, do leão e do animal terrível. Aquele povo era uma mistura. Aí ele está ligando tudo. Vamos lá. Aí então, é o cumprimento no passado, porém algumas características desses impérios personificam, né, o futuro de Israel. Aí no Israel, no futuro de Daniel, o Israel que passou, aconteceu, e no Israel espiritual que há de acontecer no futuro. A igreja, ok? E que acontecerá no tempo do fim, lógico. Então vejam, aí quando você fala personifica ou carregou vamos dizer assim, carregou a cultura, carregou algo de uma nação para outra. Lembra quando a gente falou que quando a Grécia, quando Roma subjugou a Grécia, ela carregou a cultura, a linguagem grega, o helenismo para dentro dela? Inclusive a língua de Roma ficou a língua grega, ficou tudo misturado. Então é isso que acontece também nos últimos dias. A besta ela vai carregar o quê? A mistura dos povos inimigos de Deus para ela. Então toda aberração, toda blasfêmia, toda atrocidade, toda ira, tudo aquilo que eles têm contra o povo de Deus, eles vão carregar, eles vão se unir. Eles vão formar um exército. Tanto é que a guerra do Armagedon, eles vão cercar Jerusalém. As nações vão cercar Jerusalém para destruir Jerusalém. É aí onde Jesus vem e destrói com o sopro da boca dele. Então dá para mostrar até aqui, eu não tinha colocado não, mas se você colocar em Apocalipse, por exemplo, quando você coloca aqui Apocalipse capítulo 13, eu até li esse texto aqui na aula passada, um pedaço dele, e pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui você já liga com o que a gente está estudando. Né? E sobre os chifres, 10 diademas, ou seja, 10 coroas, eles tinham autoridade. E sobre a cabeça, um nome de blasfêmia. Opa, blasfêmia, você consegue, já começa a ligar com um chifre pequeno. Tá vendo que ele está carregando para o futuro. Eu estou dando aqui um spoiler aqui, para vocês não ficarem sem ligar, ok? Nós vamos falar aqui quando formos falar da besta. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, que é o que nós estamos estudando. Essa besta é do Apocalipse. Mas era semelhante àquela besta do passado. Quem era o leopardo? Semelhante a Alexandre. Semelhante aos generais, né? Semelhante a quem? Qual é o principal general que nós vamos ver hoje? O Seleuco, né? O Seleucidas, na verdade, o povo Seleucida, que veio do Seleuco, e do Seleuco veio que é o Antíoco Epifânio. Então veja que ele está me dando a dica, da onde vem, quem são o povo, quem é esse povo que está vindo no futuro. Ele já está mostrando para a gente. Né? Então ele vem como leopardo, e os pés como de urso, ó, Medo-Persa, e a sua boca como de leão. Então ele vai vir com a boca de Babilônia,
com os pés, né, dos Medo-Persas e semelhante à Grécia. É isso que ele está falando. Ele vai juntar os povos. Aqui a besta, você pensava que era um monstro, não é um monstro. É uma forma de uma linguagem figurada onde está dizendo para você o que está carregando do passado para cá. Ele está mostrando através de figuras. Né? Beleza? Então é só até aqui mesmo, só para você ver que carrega a semelhança. Então, vamos lá. Aqui eu deixei os desenhos só para a gente fazer a ligação. Vamos lá em Daniel 8, 3 e 4. Daniel 8, 3 e 4. Eita, perdi Daniel. Tá aqui. Na hora que some, hein? Tem que decorar mais, né? Vamos lá. Daniel 8, 3, 4 e 20. E levantei os meus olhos, ó, interessante. Ó o verso 1. No terceiro ano, né, no ano terceiro do reinado de Belsazar. Peraí, mas nós estudamos no capítulo 7 sobre os animais. Alguém lembra que ano que era? Não, né? Se você voltar no capítulo 7, você vê, ó, no primeiro ano de Belsazar. Aí vai para o capítulo 8, no ano terceiro. Então passou 2 anos. Aí você imagina, você pensou que Daniel recebeu uma revelação, recebeu outra, recebeu tudo e está tudo certo. Não. Daniel continuou a vida dele, continuou orando, cumprindo o que ele tinha de cumprir, como um cristão que ele era, né? Não tinha Cristo naquela época, mas ele servia a Deus. Então veja que ele, 2 anos depois, que veio outra revelação. Aí você imagina, você está aqui do nada, 2 anos, você até tinha esquecido um pouco dela, aí vem a revelação para você de novo, a visão. Então ele vem, aí vou pular para o 3, e levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e 2 chifres, lembra, né, que eu falei da aula passada, o qual tinha 2 chifres, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, ou seja, um chifre era mais alto do que o outro. E a mais alta subiu por último. Ó, outra dica que ele me deu. A mais alta subiu por último. Presta atenção, é um detalhe que ele me dá. Ou seja, o anticristo vai subir depois que formar as 10 nações. O anticristo vai subir por último. Mas já está me dando uma dica. Que esse chifre aqui não é o anticristo. Mas ele está me dizendo que esse chifre aqui vai subir por último. Porque ele vai me ligar depois com os 10 chifres. Ok? Vocês têm que prestar atenção nas dicas que ele me dá. Que ele me dá não, que ele nos dá. Né? Não é só para mim não, é para todo mundo. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então veja, ele teve a visão do carneiro ao chifre maior do que o outro, ok? Vamos lá, vamos voltar aqui de novo no 20, faltou o 20. 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e Pérsia, então ele me explicou. Eu não tenho que adivinhar nada, está tudo escrito aqui, beleza? Então ele fez a ligação daquilo que a gente conversou no início. Ele ligou então com os braços, né, com a estátua, com os peitos de prata, e ligou com o urso. Então eu sei que são os Medo-Persas, né? Assim como o braço estava sobre o outro, que ele era, o rei ia sobressair mais do que o outro, tinha um braço acima, não tinha, lembra? Que um braço estava cruzado mais em cima, que aí eu falei para vocês que era o persa, ou seja, a aliança que fizeram dos Medo-Persas, os persas eles sobressaíram mais do que, né, do que os medos. Então veja, por isso que o chifre é maior também. Ou seja, os persas, eles subjugaram, não é que subjugaram, eles sobressaíram mais na aliança. Assim aconteceu com o braço e assim aconteceu com o urso, com a pata. Lembra? Beleza? As costelas é as nações que eles, as principais batalhas que eles venceram, né? Da Lídia, Babilônia e Egito. Lídia, é Lídia mesmo. É Lídia, não é Líbia não. A Líbia não tinha nessa época não. É Lídia, Babilônia e Egito, ok? Então veja, ele está me mostrando isso. Aí já ligamos então, né? Com a estátua e com os animais. Até já tinha adiantado no início, beleza? Vamos prosseguir. Então aqui agora do bode. Aí quem é o bode? Eu adiantei mais ou menos, fiz a ligação da estátua com o leopardo. Agora nós vamos fazer com o bode, ok? Vamos lá no 858. 858. Estando eu observando, eis que um bode. Olha, ele continuou observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Por quê? Já me deu uma dica, sem tocar o chão. O bode voa?
Não, porque ele estava vindo muito rápido. Porque ele estava correndo muito rápido, é como se ele não tivesse nem tocando no chão. Isso mostra o quê? A ligação com os leopardos, que são animais ligeiros e rápidos. Ok? Então veja. Então ele não tocava no chão. E este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então ele só tinha um chifre, como se fosse um unicórnio. Ele só tinha um chifre entre os olhos. E o notável porque era grande o chifre. Ok? Aí você vai ligar agora. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois. Então o bode com um chifre vai de encontro ao carneiro que tinha dois. Acabamos de falar, lembra? Que um era maior, outro era menor. Então eles vão de encontro. Vamos lá. E o qual tinha visto diante do rio e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, e o feriu. E lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro, do poder dele. Aí você descobriu que, acabou de ver que o carneiro era os medopersas. Então você viu que o bode, ele destruiu o carneiro, ou seja, quebrou os dois chifres do carneiro. Então o carneiro com um chifre grande, ele representou quem? Alexandre o Grande, a Grécia. Alexandre veio e bateu no Medo-Persa e destruiu, subjugou os Medo-Persas. Quebrou os dois chifres. Os Medo-Persas, quebrou os dois. Medo-Persa. Destruiu os dois chifres. Aí o carneiro venceu, ok? Calma aí. Vamos devagar. Então veja, o carneiro com chifre, o bode com chifre, eles vão voltar aqui, ó. Ele bateu nesse carneiro, derrubou os dois chifres, os Medo-Persas. Ok? Alexandre, o Grande, era representado pelo bode que não tocava no chão, de tão velocidade que o bode ia. Mostrando, então, a ligação com a velocidade dos leopardos. Por quê? Aí mostra a velocidade com que houve a conquista das nações que estavam em volta ali da Grécia. Porque Alexandre o Grande, ele conquistou tudo muito rápido, lembra que nós falamos? Ele morreu com 33 anos. Então, ele foi muito rápido a conquista dele. Ok? Então, essa ligação. Aí, por que Deus está ligando isso? Porque, igual eu estou te falando, ele vai tirar uma porção daqui para mostrar algo maior. Fica parecendo assim, parece brincadeira, já me explicou tudo o que é Medo-Persa, na estátua, nos animais, já me mostrou o que aconteceu. Agora, de novo, pois eu digo para vocês que ele vai mostrar de novo no capítulo 11. Os dois reinos de novo, só que agora não é nem um animal, ele vai mostrar o reino do norte com o reino do sul. Só que nós não vamos fazer o estudo lá no capítulo 11, porque senão vai ficar muito maçante e eu vou precisar voltar nele quando a gente estiver estudando o chifre de Apocalipse. Aí eu volto no capítulo 11, que a gente não trabalhou ele. Eu volto mais nele, porque tem uma fala aí muito interessante que se encaixa com a perseguição que nós vamos sofrer no Apocalipse. Então não vou fazer a sequência no capítulo 11. Mas o capítulo 11 está falando a mesma coisa aqui. Só que ele está me dando mais detalhes ainda. Mas esses detalhes não vão precisar mais na frente. Então não precisa aqui agora. Não vai ficar muito maçante, ok? Então veja, ele continua a batalha e venceu. Vamos lá. Então veja, aí o que acontece? Alexandre, todo mundo sabe que ele vai morrer. E aí os generais vão tomar então o lugar. Então você vai ver que vai sair 4 chifres depois que esse chifre é quebrado, que esse chifre é tirado, que esse chifre Alexandre é morto. Então aparecem 4 chifres, 4 generais. Ou seja, Cassandro, que foi para a Grécia, Lisímaco para a Trácia, Ptolomeu para o Egito e Seleuco, para a Síria. Para a Síria. Para a Síria. Já está te dando uma dica, presta atenção. Aí eu coloquei chifre pequeno aqui, por quê? Porque eu já adiantei que a gente já falou no estudo, quando falamos dos 10 dedos e quando falamos dos 10 chifres. Falamos que aquele que se levanta é o chifre pequeno. O chifre pequeno, no caso, aí eu falei, já tinha dado a dica que era para a gente ficar esperto com um dos generais que iriam sair ali depois da divisão do reino de Alexandre. Então, eu já coloquei logo aqui na frente para você já adiantar a ligação. Ou seja, o chifre pequeno vai sair daqui de dentro do Seleuco, ou seja, dos Seleucidas povo. Mas também demorou um tempinho. Isso aconteceu por volta de 300 e o antigo Epifânio só apareceu por volta de 168 a 175. Então, por quê? Antíoco é um título.
O nome dele é Epifânio. Então tem Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, Antíoco IV. Ele é o Antíoco IV. Aí tem um Mecatô, Nicatô, cada um tem seu nome. Aí eu não quis buscar assim muito detalhe não, para não ficar pesado. Né? Aí se vocês olharem na história, vocês vão perceber isso aí. A sequência dos Antíocos. E houve muita coisa, muita traição, muita aliança, né? Houve aliança, houve situações que aconteceu que não foi fácil só assim uma historinha que foi bonitinha, não. Houve várias guerras e nós vemos que esse povo que sempre conquistou o povo de Deus ali, conquistou o povo no sentido de subjugar o povo, né? Não é conquistar de bem, não, é de subjugar. Você pode ver que as mesmas nações que nós estamos falando, os animais, elas estão sempre ali conquistando as mesmas áreas. Sempre está relacionado com as mesmas áreas, mais ou menos próxima onde está o povo de Deus. Porque sempre o povo de Deus estava envolvido. Será por quê? Porque Deus queria trazer o juízo já para o povo nesse momento na terra. Quando ele falava, obedece, não obedecia, ele mandava a nação, lembra? Não obedecia, ele mandava a nação. É assim, acontece com a nossa vida. Às vezes Deus está mandando a gente fazer uma coisa você não faz. Aí ele pega e manda um filho de Belial, né? Faz alguma coisa para você dar uma tropeçadazinha. Aí quando você tropeçou, você, meu Deus! Aí, então, às vezes acontecem umas coisas com a gente para a gente recordar também. Então, continua hoje. Não igual aquela época, nós estávamos realmente na época do Antigo Testamento, né? Deus trabalhava ali de uma forma para trazer toda a revelação para nós também. Nós somos privilegiados hoje, porque vimos que Deus fez e o que Ele pode fazer e o que Ele vai fazer. Eles não, eles viram pouco, né? Com exceção daquele povo que estava no deserto, aquele povo que passou, né, com os milagres, aquela coisa toda, mas o restante não teve esse privilégio que nós temos, de já ver tudo pronto, quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele gosta, o que Ele quer, o que vai acontecer. Então nós somos privilegiados. Então a gente tem que ficar esperto com isso aí. Você vai ser cobrado mais da gente, né? Vamos lá. Então o bode peludo aqui também eu não quis aprofundar, mas por que ele é peludo? Aí por que colocou peludo no bode? Eu não quis aprofundar, só vou te dar uma dica. Nós vamos precisar no Apocalipse. O bode peludo nos remete para Esaú. Por quê? Esaú era peludo. Exatamente. Aí, poxa, mas o que tem a ver o bode peludo? Porque Esaú, a nação que saiu de Esaú foi os Edomitas. Os Edomitas se tornaram inimigos de Deus. E aí eles Esaú era peludo, né? Então aí Deus está ligando o peludo com Esaú, que inclusive vai estar dentro da configuração do Apocalipse. Também. Por isso que vocês veem lá em Romanos capítulo 9, amei a Jacó e odiei Esaú. Aí todo mundo pega o capítulo 9 e fala que Deus escolheu para a salvação. Tá vendo? Deus escolheu Jacó e mandou Esaú para o inferno. Nada a ver. Ele não está falando de duas pessoas ali. Ele está falando de duas nações. Ele está falando assim, amei a Jacó. Quem é Jacó? Israel. Quem é o Israel espiritual hoje? A igreja. Quem era Esaú? Os Edomitas. Odiei os Edomitas. Mas quem estava lá dentro dos Edomitas que quisesse ser salvo? Não ia ser salvo, não? Claro que queria. Por isso que ele trata de duas nações. As pessoas não conseguiram captar a revelação lá de trás, aí chegaram e bateu o martelo. Falou assim, opa, tá vendo? Deus escolhe para a salvação. Escolheu Jacó e condenou Esaú. Prossegue o texto, capítulo 9, 10 e 11, você vai saber o que ele está falando. E dois povos. Tanto é que ele vai retratar com a oliveira brava, a oliveira boa, os dois povos que vão ser enxertados. Prossegue os capítulos. Todos os três estão ligados. 9, 10 e 11. Não é só um versículo. Se eu pegar só um versículo, perdeu. Vamos lá. Veja esse mapa. Eu tentei colocar aqui porque eu não consegui achar um mapa, porque o mapa, na conquista deles, são mapas antigos. Aí são mapas antigos, então quando a gente consegue a colocação dos países, ou você não consegue uma imagem boa para abrir, para poder entender, né? Não fica nítido, você não consegue captar. Aí eu peguei e coloquei para minha conta, então está aproximadamente, tá? A localização não está 100%. Por exemplo, aqui Jerusalém, ela está enfiada por aqui, nesse cantinho aqui, ó. Como o reino aqui do Seleucida veio e pegou Jerusalém aqui, ó, que ele veio e cresceu para o sul, entendeu?
Ele cresceu para o sul, então o que acontece? Aí eu coloquei aqui, ó. Então tá por aqui, nesse pontinho aqui. Aí o sul é Egito. Aí você vê que eu coloquei aqui os generais, ó, caçando, é o verdinho. Então ele puxou para o lado da Macedônia. Aí você vê Lisímaco, né? Ele pegou para a Ásia Menor. Ele foi para a Ásia Menor. Olha o Seleuco, né? Que se tornou o Seleucidas. Olha o tanto, olha o tamanho que ele conquistou. Esse povo Seleucida. Por quê? Aí abrangeu a Síria e o Oriente Médio, ou seja, aquele povo justamente ali onde é a Média, é a Pérsia, onde é o quê? Iraque, Irã, Mossul, Turquia, aqueles cambados de coisa que está ali assim, são povos que são povos inimigos de Deus. Aí Deus estava mostrando para você o seguinte, o anticristo, o chifre pequeno, vai sair daquela área. Aí todo mundo fala, o anticristo é Macron? Não. Era Obama? Não. É Lula? Não. É Bolsonaro? Não. Não é gente do Ocidente, não é do lado de cá. Deus vai fazer uma revelação dessa, trabalhar para a gente, gastar esse tempo todo para mostrar para a gente a revelação, para dar uma dica, para pegar e mostrar para você o lado que o homem vai sair. E aí a gente fala, não, o anticristo é o Biden. Como assim, gente? Claro que não. O cara vai ter que sair daí para fazer uma aliança com aquele povo lá em primeiro lugar. Para começar, ele ainda vai ter que engabelar Israel, porque ele ainda vai ter que fazer uma aliança com Israel também. Israel, no primeiro momento, vai aceitar ele. Depois vai ter problema. Mas no primeiro momento, eles vão estar se conversando e vão aceitar. É um momento de paz no início, para eles. Então, veja, se vai ver um brasileiro aqui, vai para lá fazer relacionamento de paz com o povo do Oriente e com outro, sabe, de nada de lá, tipo. Aí você tem que ver que a profecia, Deus está dizendo que está desenhando para a gente, né? Está desenhando, né? Vamos ler um texto aqui. Vamos ler um texto aqui para frente. Ó, tá vendo que é 300? Então isso aqui começou mais ou menos em 300 a.C. Mas quer ver? Vamos lá. 168 por aí. Ó, a visão do chifre pequeno, de Daniel 2, quando a gente estudou, se você olhar o capítulo 2, ele vai ver que Satanás está atacando a autoridade de Deus lá no capítulo 2. Eu não vou ler os versos, não. Se tentar lembrar alguma coisa aí, beleza, não vocês leem. O capítulo 7, Satanás ataca o reino. Foi o que a gente estudou na aula passada. Agora, hoje, ele ataca a verdade de Deus. Por quê? Por isso que Antíoco Epifânio, ele é um tipo de Cristo, ele vai engabelar os outros. Ele vai usar de astuta para enganar os outros e depois vai subjugar. Então, ele vai vir com artimanha. Assim como o anticristo vai vir, com a lábia, com a fala, com a articulação, com um meio de gabelar os outros mesmo. Lisonjas, né? Ou seja, ele vai vir com traição mesmo. Então, por isso que muita gente vai cair. Inclusive, o povo santo, muitos vão pensar que ele é Cristo, assim como os judeus vão pensar que é. Ok? Então, muitos crentes vão dobrar o joelho e vão aceitar. Porque ele vai fazer sinais. Ele vai fazer cair fogo do céu. Você pensa, o homem está aqui, cai fogo do céu. Aí os crentes, esse é Jesus. Não, cuidado. Se você está escutando, lembra que o Altair falou assim, ele vai fazer cair fogo do céu. Aí você, capeta puro. Não vai na onda, não. Você vai ter os rastros. O Espírito Santo vai te dar os rastros. Ok? Perguntar alguma coisa? Parece que eu vi você com a mão levantada aí. Aí o 11, que a gente não vai tratar do capítulo 11, ele ataca a aliança e se estabelece por pouco tempo. Por quê? Aí nós vamos ver por que ele ataca a aliança. Só foi para a gente fazer um link aqui. Pô, mas tudo era muito errado isso aqui. Então veja, o que o chifre pequeno, o Antíoco Epifânio da época, fez? Que vai trazer uma luz para o futuro. Ou seja, declarou ser o próprio Deus. O que vai acontecer? Eu não quero contar os textos todos, porque nós vamos ler quando formos falar da besta. E eu já queria começar, por exemplo, a falar da besta já no estudo que vem. Porque é para pegar isso aqui quente ainda. Porque senão nós vamos desligar, né? Eu gosto de fazer para a gente ligar. Depois nós volta de novo, mas vamos ligar as bestas logo, porque aí fica mais claro. Porque aí você presta atenção. Ele declarou ser o próprio Deus. O que vai acontecer? Ele vai querer sentar no templo querendo ser Deus. Aí tem a revelação literal no templo de Jerusalém, que possivelmente os judeus vão levantar ele. E tem a questão do nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. Quando ele, então, cortar o sacrifício contínuo, que possivelmente será estabelecido para os judeus, de novo vai cortar para nós, ou seja, você não pode orar, não pode adorar, não pode carregar a Bíblia, não pode falar do Deus, tem que negar ele. Então, por quê? Ele vai querer ser o seu Deus. Ele vai impor, ele vai exigir adoração. Isso aconteceu no passado. Ó. Ele impôs sua religião e matou mais de 80 mil
pessoas por não adorarem o seu Deus. Qual era o Deus dele? Está até aqui, Júpiter. Quem lembra do estudo do Natal? Quem era Júpiter? Júpiter, Zeus. Quem é? Que ele botou Zeus e Júpiter lá no templo. Alguém lembra quem é? Nirode, Deus Sol. Por isso que Deus tinha raiva da imagem do Deus Sol. Lembra lá no tempo de Ezequiel? Que Deus olhou, estava virado lá para o Oriente, a imagem do Deus Sol. E Deus falou, olha lá a imagem dos ciúmes. Deus ainda fala bem assim. Então essa imagem de Júpiter é a mesma que veio carregando na história, no caso Júpiter, aí vem Zeus. Aí por quê? Mudou a nação. Aí ele carrega Zeus e carrega Júpiter, e ele jogou dentro do templo de Deus. Olha que blasfêmia, ele botou uma imagem dentro do templo dos judeus. Aí ele vem, né? Então essas pessoas que não adoraram, ele matou. Mandou matar todo mundo. Ok? Então aqui entra na história a morte. Se você for procurar a história aqui, entra aqueles casos que eu te falei, que até mesmo os leões comiam tanta gente que não estava nem com fome mais. Aí eles esperavam um pouco para jogar um monte de gente para os leões comer, e eles passavam sangue nas pessoas para dar gosto, para o leão sentir o cheiro para comer, porque nem o leão mais estava querendo comer tanta gente. Então eles pegavam, botavam vestido de ovelha, arrancavam o couro da ovelha e jogavam na cabeça dos cristãos. Você já viu esse filme aqui, foi verdade. Se você ler o livro de Macabeus, está escrito lá. Macabeus ele é um livro considerado apócrifo, mas para nós, histórico. Você pode ler. E tem alguns problemas, por isso que ele não ficou no cano, mas ele é um livro histórico muito importante, que eu sempre falo aqui, ele é o link dos 400 anos de silêncio, a qual Deus não falou com o povo. 400 anos, um intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, nesse intervalo, ficou como se Deus tivesse ficado mudo, por isso que não tem tanta história de Antíoco Epifânio. Eu vi um cara na internet falando, se Antíoco Epifânio fosse mesmo um tipo de anticristo, ele tinha sido mais importante na história, tinha dado mais ênfase nele, não tem muita ênfase, a gente vê falar muito pouco sobre ele. Claro, ele estava na época de silêncio. Então, na Bíblia mesmo, ele não era mencionado como Antíoco Epifânio. Não tinha, mas em Macabeus está lá, Antíoco Epifânio. Macabeus capítulo 2, você vai lá, está lá, falando do Antíoco Epifânio. Mas por quê? Macabeus era um livro histórico. Judas Macabeu subjugou o Antíoco Epifânio, tomou o templo de novo e entregou o templo tudo arrumadinho para os judeus de novo. Vamos lá, então o que aconteceu? Ele cessou o sacrifício no templo, claro, ele tomou tudo, sacrificou um porco, né, aquele que eu falei aquele dia, jogou excremento, saqueou os utensílios e vendeu. Ele pegou muito ouro mesmo que tinha no templo. Tudo era de ouro, gente. Os utensílios eram de ouro, os escudos eram de ouro, os pavés eram de ouro, as menorás eram de ouro, tudo era de ouro. As paredes eram ouro folheado, as paredes eram folheadas a ouro. Tinha tudo de ouro, então ele pegou tudo. Aí mudou o nome do santuário de Jerusalém para o templo de Júpiter, que é o Deus dele. E aí Zeus também, ok? Blasfemou contra o Deus e seu povo. Ó, já está te ligando para o Apocalipse. Quem vai blasfemar? Quem vai ter boca, que nós lemos na aula passada, boca para blasfemar contra o Altíssimo? Um chifre pequeno. E lá atrás se levantou dos chifres, dos 10 chifres. Que aqui em Antíoco Epifânio, ele saiu dos 4 generais. Por que Deus deixou ele sair dos 4 generais? Foi um que veio depois. Tá vendo que não são os 10, mas saiu dos 4 para mostrar o seguinte, para mim mostrar o local. A ênfase deste capítulo é o local, é da onde vem. Nós sabemos que ele vai sair dos 10, porque os dedos da estátua não se cumpriu por completo naquele dia. Nem os 10 chifres não se cumpriu por completo naquele dia. Mas ele me dá uma dica que ele saiu do meio dos 4, mas veja, a ênfase é o local. Ok? E é interessante também de sair do meio, né? Se levantou o mais forte. E falou e blasfemou contra Deus. E matou o judeu doidado mesmo. E foi feio. Se vocês forem na história, é como se os judeus tivessem outro holocausto naquela época lá. Tanto judeu que morreu também naquele dia. Eles falam 80 mil, que foi o que eles conseguiram captar, né? Vamos lá. Conseguiram fazer a ligação dessa questão do chifre pequeno? Ó, Jesus já nos alerta, nós lemos esse texto aqui várias vezes nesses 3 estudos. Mateus 24, 15. Eu ia falar, mas vamos ler. Para a gente, como hoje está andando mais rápido, vamos ler aqui. Hoje tem muita figura. Né? Mateus, cadê? Mateus, aqui, Mateus, vem cá, Mateus. Mateus 24.
Então, nós já lemos aqui várias vezes esse texto. Vamos lá para você. Passou batido. Passou batido aqui, ó. Só vou ler ele, tá? Tem a sequência, mas acho que os irmãos já conhecem aí. Quando, pois, vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, lembra que eu falei para vocês que Jesus está testificando o livro de Daniel, lembra? E ele está testificando, inclusive, a profecia, que muitos acreditam hoje que já se cumpriu. O próprio Jesus está dizendo, não cumpriu o que eu estou falando para você prestar atenção em Daniel, porque vai vir uma assolação ainda. Então, quem falou que se cumpriu tudo, inclusive na época dele, dançou. Porque quando ele aponta aqui, ele me jogou uma outra coisa, para não mostrar que era no General Tito. Lembra que eu li para vocês aquele dia? Aí ele mostrou uma coisa, que era por fim mesmo. Aqui, ó. Porque haverá, então, grande aflição, ou seja, tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tão pouco haverá jamais. Por isso que não foi no ano 70. Porque se fosse no ano 70, a nossa era fichinha. Aí ele vem e fala bem aqui. E logo depois da aflição, daqueles dias, o sol escurecerá. E eu falei para vocês, o sol não escureceu. A lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu. As estrelas não caíram. Então, ó, ficou uma dica que tem o cumprimento, de novo, dessa profecia no final. Então, jogou Jesus, o próprio Jesus, jogou a assolação desoladora para o futuro. Aí os homens, não, já cumpriu tudo. Uns acreditam que cumpriu de antigo para trás. Cumpriu no antigo. A outra linha acredita que cumpriu no General Tito. Gente, cumpriu no antigo, no Tito, e vai cumprir no outro. Pronto, a revelação é essa. Ela, porque a pessoa pensa o seguinte, que a profecia cumpriu, acabou. Aí ele esquece de continuar a leitura. Opa, ele me deu uma dica, mas isso aqui não teve lá. Você entendeu? Então ela não foi de duplo cumprimento, ela foi de triplo cumprimento. E eu ainda digo mais vezes. Nós temos Nirode. Nirode foi um tipo de anticristo. Que ele subjugou, fez uma torre e tinha um governo. Estava criando um único povo. Ele era um tipo de anticristo, foi o primeiro. Né? Vamos lá. Então, não vou ler o 21 não, passei foi mais, né? Paulo então também nos alerta. Paulo também é a mesma coisa. Jesus nos alerta e Paulo também, que não cumpriu. Paulo está dando a dica. Veja, 2 Tessalonicenses 2, Paulo está dando a dica. 2 Tessalonicenses 2, ó. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que reunião? Nas nuvens. Arrebatamento nas nuvens, no final da tribulação. Reunião com Ele. Que não os movais facilmente do vosso entendimento. Ou seja, não se perca no seu entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como sendo nós que estamos falando. Como se o dia de Cristo estivesse perto. Paulo está dizendo, não se engane, gente, não é agora. Aí os caras falam que Paulo pregava um arrebatamento iminente. Ele acabou de falar, alguém pode estar escrevendo carta, dizendo que somos nós, e está dizendo que o dia de Cristo, como se fosse agora. E ele está dizendo que não é. Por quê? Ele vai dar uma dica. Paulo entende, Paulo era o doutor da lei. Entende mais do que nós. Entendia, né? Ele está no lugar dele, mas ele nem precisa mais dessa revelação. Nós precisamos. Aí vem, ninguém de maneira alguma vos engane, Paulo está falando. Porque não será assim. Presta atenção, Valquíria, presta atenção, Tilene. Não será assim. De jeito nenhum. Por que não será assim? Ninguém vos engane, né? Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse? O chifre pequeno. O anticristo. Então, gente, não é desse jeito, até que ele se manifeste. Aí você prega que vai embora antes, você não vai ver ele. Então você perdeu, que você não consegue entender mais nada. Mas nós sabemos que vamos passar por toda a aflição, estamos atentos e olhando. Aí Paulo deu a dica para nós, até que se levante o homem do pecado, o filho da perdição, a desolação que Jesus falou e apontou para Daniel, que é o que nós estamos lendo hoje, Daniel. Então nós estamos lendo hoje uma historinha, uma figura de algo que vai acontecer no futuro, que está desenhado na Bíblia. Paulo está falando sobre isso agora. Apostasia é o momento em que a pessoa não quer mais nada com Deus. É aquele momento que a pessoa olha assim, tu fala, ela não está nem aí, quer saber, não, como mais serviço não. Isso é mentira, isso é historinha, isso é coisa da carochinha, isso não acontece nada. Até hoje, eu sempre falo aqui, né? Falaram lá do tempo da minha avó que Jesus estava voltando, ele nunca voltou.
Morreu todo mundo lá para trás, não vai voltar de novo, nós vamos morrer também, vai vir mais gente, vai morrer também. Tem gente que acredita assim. Mas nós estamos vendo que não é assim. E nós estamos chegando perto. Nós estamos na formação, próximo de formação dos dedos, dos chifres. Estamos bem pertinho. Aí, se você souber disso, você não vai cair na lábia. Você não vai ajoelhar para o demônio, você não vai adorar imagem nenhuma. Você vai ficar esperto. Aí você vai ficar esperto. Ok? Então vamos lá, o filho da perdição. Aí ele fala: o qual se opõe e se levanta contra tudo, que se chama Deus. Ó. Ou se adora. O que o antigo fez? Ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo o quê? Parecer Deus. Ele vai fazer de novo. De novo. Tá na cara, mas vai fazer de novo. Para os judeus que eles não acreditam no Novo Testamento. Porque Jesus para eles é um profeta. Então eles não têm o Novo Testamento, eles continuam na Torá. Torá é o Antigo Testamento. Então eles não têm isso aqui que a gente tem. Ele não está lendo isso. Então ele não sabe nada do que nós estamos falando aqui. O que vai acontecer com eles? Claro que o cara vai vir. Eu sou Cristo. Oh, você é o nosso general? Sim, vou governar o mundo, venha. Vai cair todo mundo na lágrima. Porque eles não têm isso. Eles não têm o Novo Testamento. Agora os crentes é uma vergonha, porque nós temos o Antigo e temos o Novo. Se a gente cair, gente, desculpa, é por idiotice. Porque está tudo desenhado. Se a gente aparecer um cara aqui que começa a fazer sinais e prodígios dizendo que é Jesus, gente, todo olho verá. Apocalipse 1:7. De uma vez só. Por isso que não vai ter sol, nem lua e nem estrela. Tu imagina a Terra sem iluminação nenhuma. Sem nada, sem lanterna. Sem nada. Nada eletrônico, nada. Você não vai conseguir enxergar aqui essa porta, ó. Nada. Nada que clareia vai ter na Terra. Aí de repente, pum! Haja luz e houve luz. Ó Jesus. Aí tu vai perder um evento desse para um cara chegar para você e falar que é Jesus, que apareceu não sei aonde lá, que Mateus 24 fala. Se disserem que está na Judéia, está não sei aonde, não vão. É mentira. É difícil, mas vamos lá. Então Paulo alertou a gente também. João também nos alerta também. Então o tempo todo para tomarmos cuidado com isso aí. Por isso nós estamos estudando isso. 1 João 2,18. 1 João 2,18. Aí ele vem falar que os anticristos já estão na terra, nem em porções. Né? Sempre teve. Filhinhos, já é a última hora. É já a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por quê? Por onde conhecemos que já é a última hora. Ou seja, a partir daquele momento, João escreveu o Apocalipse ali por volta do ano 95. Né? O ano 95. Então, pensa, naquele tempo já tinha pessoas que eram contra Deus e opostos, né? Em oposição às coisas de Deus. Então, eles eram já considerados anticristo. Mas Deus pegou alguns que deu ênfase na história para usar a história, para usar a figura para mostrar para a gente. Ó, vai acontecer aquilo ali. Ó, é aquilo ali, gente. Ó, é aquilo ali. É aquilo ali. Então, muitos, João já tinha falado, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste o que não são todos de nós. Ou seja, a apostasia que vai haver, por exemplo, agora nos últimos dias, você pensava que a pessoa era de nós. Mas ela vai sair e você vai falar assim, cara, fulano foi embora. Cara, ele era um crente, ele era um cristão fervoroso. O que aconteceu com ele? Foi embora. Então ele não era de nós. Se fosse de nós, estavam conosco. Ele perdeu a firmeza. Mas porque Deus escolheu? Não, porque ele perdeu a firmeza. Ele perdeu a fé. Ele deixou, se esmoreceu e caiu no caminho. Assim são vários. Né? Vamos pular para o 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Então é anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Né? Vamos pular aqui, vamos ver aqui. Vamos adiantar isso. 1 João 4, 1, 6. 1 João 4, 1, 6. Esse eu vou ler. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Como é que você prova se os Espíritos são de Deus? Como? Alguém dá uma dica aí. Como? Como é que você prova? Com a palavra. Com o conhecimento da palavra. Por quê? Se ele chegar e for trazer, igual lembra que eu te falei? Te trazer uma profecia que você, conhecedora da Bíblia, vê que a profecia está contra a palavra, contra a Bíblia. O que você vai falar? Lembra aquele dia que eu falei, vem no início, eu recebo. Você lembra? Aí não recebe não, porque não é de Deus não.
Então veja, Deus então manda a gente provar. Como é que eu provo se eu não sei? Para me provar eu tenho que ter uma base. Eu tenho que ter alguma coisa para me basear. Eu tenho a Bíblia. Então quando você tem a Bíblia e o conhecimento, se vier trazer profetada para você, você vai saber na hora se é de Deus ou não. Você consegue balizar. Entendeu? Aí você, mas eu estou julgando o profeta. Sim, a Paulo manda julgar a profecia e depois, se o profeta insistir, você julga ele. Aí você vai em Mateus 7. Julgar com a reta justiça de Deus. Com a própria palavra. Eu posso. Aí, entendeu? Então, agora como é que eu vou julgar se vem de Deus ou não, se eu não sei de nada? Eu recebo, glória a Deus, recebo, glória a Deus. E vai recebendo. Isso pode trazer maldição para tua casa, talvez, para você, e você não está entendendo nada. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Porque tem gente que não acredita que Jesus se fez homem, né? Sendo Deus, largou lá o lugar, se fez Deus, né? Deus fez carne, e tem gente que não confessa. Os testemunhos de Jeová acreditam que ele foi criado e não gerado. Então ele é uma criatura. Aí você vê, cada um aí tem uma coisa difícil, né? Para compreender. Mas Jesus é Deus, sendo Deus, 100% homem, se fez carne, veio morar, tabernacular conosco, cumpriu o ministério dele e agora está aguardando para vir terminar o ministério dele agora como sumo sacerdote e rei. E rei. Né? Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. É isso que nós temos que acreditar. Maior é o que está em nós. O que está em nós? O Espírito Santo. O que está no mundo? O maligno. A cambada de Satanás que está aí ao derredor, igual o Pedro diz. O diabo está ao derredor, querendo tragar como um leão, rugindo, querendo tragar. Então, mas se eu tenho Cristo, se eu tenho o Espírito Santo, é maior do que o que está no mundo. Oxe, rebate, né? Em nome de Jesus, acabou. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós não somos, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, como é que você identifica? Fruto. Quando você fala de Deus, você conhece o fruto. Se tem fruto, se não tem fruto. Se é de Deus, se é do maligno. É dessa forma. Vamos lá. 2 de João 7, 11. Não tem muito texto mais não, tá? Essa parte aqui, hoje nós vamos terminar mais cedo. 2 de João 7. É de 1 a 7 a 7. Eu resumi aqui também. De 1 a 7 a 11. Bora. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. De novo, ele repete. Esse tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Opa, então há um meio de você perder o que você ganhou. A salvação você pode perder. É só você deixar de servir a Deus. Né? Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes, recebamos o inteiro galardão. Salvação e, consequentemente, né, o prêmio da salvação. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Que é perseverar e buscar estar sempre na presença de Deus. Somos pecadores, caímos, mas levante-se rapidamente. Clame ao nome do Senhor, peça socorro, peça ajuda e se coloque. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, que doutrina? Que nós estamos pregando e ensinando. Não recebais em casa. Por quê que ele está falando isso? Mas então você tem que abandonar as pessoas? Não, peraí. Nem tampouco saudeis. Eita! É por isso que às vezes você dá a paz do Senhor para alguém, a pessoa não te dá a paz do Senhor de volta. Porque ele entende que você está pregando uma coisa que não é de Deus. Aí ele não dá porque ele toma esse verso como um comprometedor da vida de santidade que ele tem. Então quando você fala, paz do Senhor, é porque a pessoa não quer compactuar com o que você está servindo. Ok? Então, se ele acha que você está errado,
Se ele achar por achar e não tiver como provar, não se preocupe não. Nós vamos caminhando conforme a palavra. Ok? Então veja, e é interessante isso aqui porque não recebais em casa nem tampouco saldeis. E ele fala o seguinte: se alguém vem ter convosco não traz essa doutrina, não recebais em casa nem tampouco saldeis. Por quê? Quem o saúda tem parte nas suas más obras. Mas por que? Isso aqui é para ser radical? Não, gente. Aqui é o quê? É você continuar. Você está trazendo a pessoa pregando, ensinando, falando o que está certo e o que está errado para a pessoa o tempo todo. Ensinando, ensinando, ensinando. A pessoa não quer ouvir ou quer entender outra coisa. Ou tipo assim, não tem problema. Não tem problema. O que acontece? Vai batendo até que a pessoa cai na armadilha. Por quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Diga com quem tu andas, que eu digo quem você é. Então, é devagarzinho. O inimigo é assim, ele não tem pressa, gente. O inimigo ele vai ter pressa quando ele souber que ele já sabe, mas quando ele entrar também, que ele não sabe o dia que vai entrar também a tribulação. Mas quando entrar, ele já vai entrar sabendo. Assim como os crentes que são da luz vão entrar sabendo, ele também vai entrar sabendo. Mas agora ele também não sabe também, ok? Ele não sabe. Então veja, ele também não sabe, mas ele então ele não tem pressa nessa questão, porque ele sabe que vai martelando uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Uma mensagem hoje, outra mensagem amanhã. Uma falinha hoje, outra falinha amanhã. Daqui a pouco você cai na lábia. Aí ele está falando para você tomar cuidado, para você não se misturar, porque você vai cair. Não abandonar, você não pode abandonar. Você vai continuar orando, clamando por socorro para Ele e para Deus, para que Deus possa dar misericórdia, salvação, transformação, o tempo todo. Mas às vezes, em determinado momento, talvez você não vai conseguir andar com essa pessoa mais. Porque ele pode também corromper a sua vida. Mas você não deixe de orar. Ok? Vamos lá. Apocalipse 13, 5. Apocalipse 13, 5. 13, 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Pronto. Não vou nem ler, mas ele vai fazer guerra com os santos, nós já lemos, só para mostrar para vocês que está ligando com o Apocalipse. Senão eu vou queimar o outro estudo. Ok? Então veja que a mesma coisa que aconteceu lá atrás, falou, blasfemou contra Deus, perseguiu o povo santo, matou o povo santo. Tudo esse aqui vai fazer do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Permitido por quem? Por Deus. Ah, mas os santos não tinham saído? Não, está aí. Está aí. Por isso que ele fala aqui no 10. Ó, se alguém leva em cativeiro, se você vai em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário. É que a espada seja morta. É necessário que você seja morto. Para glorificar o nome do Senhor na hora da tua morte. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Por isso nós temos que entrar preparado. Beleza? Não é para ter medo. Beleza? Então já consegui ligar isso aí. Então vamos lá. Eu não vou nem ler o 19. Ok? Também está falando a mesma coisa, eu estou ligando com a besta também. Então não vou ler porque no estudo que vem nós vamos trabalhar isso aí. Então, quando essa revelação se cumprir, o chifre pequeno sabe que lhe resta pouco tempo. Aí sim ele sabe. Quando entrar, então, ele vai saber sim. Né? Aí se você pegar aqui Apocalipse 12, também vai falar mais ou menos a mesma coisa que a gente falou. Né? Que nós inclusive já lemos aqui também, ó. Pelo que alegrai, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aí eu falei igual aquele dia para a irmã Fausta, né? Que o diabo está hoje limitado, maniatado, não está preso simplesmente, ele pode atuar, mas ele não anda passeando igual ele andava no tempo de Jesus. E agora, neste momento, ele vai ser lançado na terra. Por que é necessário que ele seja lançado na terra? Porque neste momento o chifre pequeno vai se levantar. Ele já vai se levantar com o poder do próprio Satanás. Se ele vai se incorporar nele ou não, mas ele vai estar no poder, é o que a gente vai estudar na próxima aula. No poder do próprio Satanás. Por isso que ele vai fazer cair fogo do céu e sinais, prodígios e maravilhas. Mas por que Deus permitiu? Porque Deus que lançou o próprio diabo. Vai lá, agora você pode trabalhar aí. Você tem 3 anos e meio para você trabalhar, diabo. Solta ele na terra. Pronto, agora ele pode passear. 3 anos e meio.
Aí nós vamos aprofundar na outra aula, ok? Aí por isso que fala, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, o diabo, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Quem é a mulher? Nós, a igreja, os santos, que deu a luz a quem? A Jesus. Por quê? Nesse momento, a mulher manifesta o filho varão. Jesus. Depois nós vamos aprofundar nisso aí. Vamos pular. Então veja que ele sabe que tem pouco tempo. 3 anos e meio para ele atuar na terra. Beleza? Aqui eu fiz a ligação de tudo que a gente estudou aqui, ó. Da estátua, dos animais, do bode e o carneiro. E aqui é onde nós vamos chegar nas outras aulas. Nós já vimos quem é o cara. Aqui. Mas agora nós vamos ver nos nossos dias. Na besta. Nós vamos ver nos nossos dias. Aí nós vamos trabalhar mais o Apocalipse do que o próprio livro de Daniel. Vamos pincelar ele, mas vamos trabalhar inclusive outros profetas menores. Falar em profetas menores, deixa eu ler Naum aqui que eu lembrei dele agora. Eu fui falar em profeta menor. Naum. Ninguém gosta de Naum, até achar ele é ruim, né? Naum. Veja só, Deus dá o endereço, quase dá o endereço do anticristo. Presta atenção. Quem lembra que Nínive é a Síria, Babilônia, ok? Então veja, olha o que o Senhor fala aqui. Presta atenção se vocês conhecem essa historinha. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. Poxa, Deus, hein? O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Aí você escolhe qual lado que você quer estar. De um Deus bom, misericordioso, amoroso ou de um Deus irado. Por isso que Davi falou assim, é melhor estar na mão do Deus vivo do que estar na mão de outro. Porque de repente, foi o que aconteceu. De repente Deus começou ali, aí Deus parou a matança. Já matou muita gente. Por causa de Davi, ele deu uma parada ali. Se ele tivesse ficado na mão dos outros inimigos, de repente podia ter matado o povo todinho. Então Deus é assim. Deus ele está falando, aí você escolhe qual lado você quer ficar. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força. Ao culpado não tem por inocente. Não tem. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e faz secar, esgota todos os rios, desfalece em Bazã e Carmela, que tem uma revelação, não dá para falar agora, e a flor do Líbano se murcha. Aí vamos pular um pouquinho aqui, que eu quero, só para vocês verem o que ele fala. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante da ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Isso aconteceu no passado dessa forma? Ainda não. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Porque, ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Ele está jogando para o final. Aí ele vai dar a dica do anticristo. De ti sai um que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial, ou algumas traduções, um homem vil, um homem do pecado, um filho da perdição. Para ligar você com o quê? Com um chifre pequeno, com o anticristo. Só que a Síria ela foi destruída, não por completo, é a cabeça que foi ferida de morte, não por completa, ela foi destruída, mas vai se levantar de lá de novo. O camarada vai sair dessa área, da Síria, onde era a antiga Síria, que é Mossul, Turquia, Iraque, Irã. Aquela áreazinha ali vai sair o carinha aí de novo. Aí ele está me dando a dica, de ti saiu um. Mas aí você vai entender, nas bestas, vou lembrar desse verso, nas bestas, nós vamos lembrar que essa cabeça que morreu, ela não morreu definitivamente. Ficou um resto dela, da Síria, que vai ser a 7ª cabeça que vai levantar lá. Vai ressuscitar. A besta da terra vai fazer a ferida de morte se levantar. Vai apontar a besta da terra, que é o falso profeta, vai falar assim, esse aqui é o Cristo. Ele está levantando essa cabeça que foi ferida de morte. Esse homem de Belial, ele vai levantar.
Aí a gente pensava que era um milagre que ele ia fazer, que alguém ia morrer ali, ele ia ressuscitar. Não, ele está levantando a cabeça de morte, essa cabeça. Da onde está saindo esse filho de Belial? A Síria. Vocês vão entender melhor na próxima aula. Eu só li aqui para vocês ficarem já meditando a ligação, ok? Pode falar. Quando fala assim, filho de Belial, tem pessoas, você está falando assim, de homens malignos, tem pessoas que são filhos mesmo da perdição. Você pode falar de Jesus para eles, que eles não aceitam e são para a perdição mesmo? É aquilo que a gente está traçando o tempo todo aqui. O que acontece? Lembra da gente fez a figurinha das tendas de Noé, dos filhos de Noé? A tenda de Cão, a tenda de Jafé e a tenda de Sem. Uhum. Aí a tenda de Sem, os considerados filhos de Deus, a tenda de Cão são os filhos de Belial, os perdidos, aquela coisa toda, né? Os amaldiçoados. E aí Jafé são os convidados a entrar na aliança. Lembra que Deus fez essa figurinha? Mas aí lembra que quando a gente começou o estudo da 70 semana, eu mostrei uma figurinha com esse gráfico e mostrei para você que tinha povos dentro da tenda de Sem que se perderam, que virou povo inimigo de Deus, e tinha gente dentro da tenda de Cão que virou salvo. Por exemplo, Ruth era uma moabita, ela se tornou na linhagem de Jesus. Então veja que aquilo era só uma figura que Deus deu, dizendo o seguinte: vai haver uma separação do mal e do bem. Aí ele ainda deu uma dica: ainda vai ter pessoas que vão ser convidadas a entrar na aliança, que são gentios, que são adotados, que somos nós. Então quando a gente entra, é como se fôssemos de Jafé. Estamos sendo convidados a habitar na tenda de Sem. Entendeu? Então, mas isso não significa que Deus escolheu para isso. Mas Deus, na sua presença, Ele sabe. Aí Ele usa as pessoas desse tipo que você acabou de falar como vaso de ira, né? Como vaso de perdição para ser usado dentro do próprio plano. Ele usa. Ele já sabe quem vai se perder e quem não. A gente tem a dúvida, porque nós não sabemos, não podemos julgar, nós não vemos o coração. Então a gente prega, o cara não quer saber, beleza. Ora por ele, Deus destinou, prega, não deu, mas você fez a sua parte. Aí quem vai tocar nele é o Espírito Santo. Se na hora que tocar nele ele quiser ou não, aí já não é assunto nosso, aí é Deus e ele. Aí nesse momento o que acontece? Aí ele se coloca como vaso de honra ou vaso de ira. Entendeu? Aí Deus pode usar tanto um como o outro. Assim como ele usa a gente para a obra, ele usa o vaso de ira ou se deixa ser usado pelo próprio Satanás dentro do propósito. Entendeu? Mas ele não é Deus que escolhe. Nós vamos fazer um estudo de Romanos 9, 10, 11. Eu vou fazer esse estudo só para a gente acabar assim com essa historinha, para você tirar isso da cabeça. Eu sei que é difícil, nós fomos ensinados assim. Eu ainda peguei uma pressão dessa doutrina, mas eu não entrei nela, porque a igreja que a gente servia não era dessa linha. Mas isso é uma doutrina que ela interfere em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Onde atrapalha os entendimentos. Entendeu? E aí por isso que às vezes não consegue chegar na revelação, porque ficou preso nessa aí. Entendeu? E é bem claro, isso é bem claro mesmo. Você lembra quando nós lemos Efésios capítulo 1, a questão de eleição, de predestinação, lembra? Quem é os eleitos, lembra que nós lemos até a van, né? Quem quer entrar na van, entra na van. Jesus está pilotando a van, lembra? Então, é desse jeito. Então nós vamos tratar desse estudo de novo, inclusive vamos ficar só nele, nem que a gente faz uns 2, mas para a gente bater o martelo nessa questão para qualquer dúvida que tivesse sanada, beleza? Porque eu sei que fica pincelando na cabeça mesmo, de acordo com os textos que vai lendo, vai pincelando, então ele vai aparecendo. Ó, se você voltar aqui, ó, no capítulo 14, contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado na casa do teu Deus. Exterminarei as imagens de escultura e as de fundição, e ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Ele está jogando para o final, porque isso aqui não aconteceu por completo na Síria. Tanto é que tem gente lá hoje, não como a Síria, ok? Aí é onde se dividiu nessas nações que eu acabei de falar. Né? E eis sobre os montes os pés dos que traz boas novas. Que monte? Aí já te ligou com o quê? Do que anuncia a paz. Celebra tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Isso aconteceu já? Não. Quando é que vai acontecer em Zacarias 14? Jesus vai colocar o pé no Monte das Oliveiras. Tum! O monte vai se feder. Para o norte e para o sul. Oriente para o Ocidente. Vai ter uma grande planície. Que vai ter uma guerra do Armagedon naquela planície. Todos os povos
que são inimigos de Deus vão vir para a guerra do Armagedon, para lutar. Jesus vai colocar o pé no Monte das Oliveiras. Pá, vai abrir os montes. Vai virar uma planície para a batalha do Armagedon. Então veja, quando fala bem aqui, ó. Sobre os montes, os pés do que traz boas novas. Jesus está trazendo as boas novas, do que anuncia a paz. Tanto é que os ímpios vão ser inteiramente exterminados naquele dia. Aí os que vão se corromper no milênio, né, porque Satanás vai ser solto, são novamente para escolha. Mas eles entram como reino, né, na esperança de que consigam superar todo o processo. Mas muitos vão cair lá na frente porque vão se entregar para Satanás. Que ele vai ser solto de novo para corromper eles. Então, mas Deus não escolhe, nós vamos entrar nessa questão, Deus não escolhe para salvação, Ele escolhe para ministério. O profeta Jeremias escolheu Deus do ventre. Paulo, tem um momento que ele fala que foi escolhido Deus do ventre para ser apóstolo dos gentios. Pode ter sido, não escolheu para salvação, escolheu para ser apóstolo dos gentios. Por exemplo, Salomão, como é que foi a vida de Salomão? Todo mundo vai, Salomão já foi salvo. E no final da vida ele se perdeu. Quem sabe no último suspiro dele, mas a Bíblia está me dizendo que 99,999 ele foi condenado. Só se na hora que ele foi dar o último suspiro ele conseguiu, né, fazer alguma coisa. Mas ele se perdeu. Entendeu? E teve tudo, Deus deu tudo para ele. Né? Sabedoria, riqueza. Então essa figurinha aqui que a gente estudou, ela funde nos animais, afunila no bode e o carneiro. E agora nós vamos passar para a besta de 7 cabeças e 10 chifres. E daqui das 7 cabeças e 10 chifres vai sair esse. Que ele vai subjugar 3, vai ficar como a 7ª. E depois ele subjuga todo mundo e ele se torna o 8º rei. Aí ele é o último. Ele se torna o 8º rei a partir do meio da tribulação para frente. Ok? Aqui é o último slide. A pedra foi cortada sem auxílio de mãos, nós fizemos os dois, relacionando a vinda de Cristo. A pedra que destruirá todos os reinos e não será mais destruída, apontando lá na estátua que já era o reino milenar. O ancião de dias destrói o animal terrível. O ancião de dias estabelece um reino que jamais será destruído. Nós vimos na aula passada em Daniel 7, fazendo o link com a rocha. O ancião com a rocha. Agora o ancião com a rocha com quem? Com a vinda de Jesus. E como é que Jesus vai vir agora? Nas nuvens. Só vou ler esses 3 textos aqui, não dá para ler o 12 completo, que eu vou deixar para a gente pincelar com as bestas. Mas veja, Apocalipse 1,7. Olha como é que Jesus vai vir. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quem matou Jesus vai ver. Porque lembra que eu sempre falo, o mundo dos mortos vai se abrir? Quando o mundo dos mortos se abrir, aí todo mundo está lá dentro. Quem está lá dentro, vê Jesus vindo. Mas os mortos que morreram sem Cristo não saem. Só saem os santos. É mesmo? Só quer sair todo mundo. Não, nesse momento aqui, na vida, esses outros vão sair só depois de 1000 anos. Assim, aí eles vão sair só para condenação. Vão para o trono branco para ser lançado no lago de fogo. Então a gente... Não, é uma pergunta muito complicada. É porque... Se a gente estiver esperando o parente da gente sair... Você esperando como? Em que posição você vai estar quando você está esperando ele sair, né? Não sei, de repente estou viva e Jesus vem e eu estou esperando... Não, aí o que vai acontecer? Lembra que nós falamos isso aí várias vezes aqui? A questão de... Os mortos ressuscitam primeiro. O mundo dos mortos abre. Os mortos ressuscitam primeiro. Os vivos se transformam e juntos vão para as nuvens. Todo olho verá. Aí quem ficou aqui embaixo que não foi transformado, os vivos, vão olhar nós subindo. Aí tem a reunião. Lembra de Tessalonicenses capítulo 2 que a gente leu? A reunião com ele, todo mundo vai estar vendo um exército aqui nas nuvens. Deus reuniu todo mundo aqui e vai entregar galardão no tribunal de Cristo, enquanto os outros estão correndo, escondendo debaixo das rochas, nas cavernas, fugindo, e já está derramando as taças em cima deles. E nós estamos ali, desgrindados. Porque ali já era, ali foi o final da tribulação, não tem mais nada. Aí a questão dos mortos, é porque quando o mundo dos mortos abre, por isso que Jesus tem, por isso que fala, as pessoas entendem errado,
fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, né? Aí todo mundo pensa que é a igreja física, né? Se fosse assim, nunca tinha nem sido uma igreja destruída, nem a igreja tinha sido fechada, nem a igreja estava sem pagar aluguel, nem a igreja era despejada. Não tinha nenhuma igreja que acabava. Ele está falando da igreja verdadeira, ele está falando dos santos que estão no mundo dos mortos. Ou seja, a morte não prevalece. As portas do inferno não seguram os mortos em Cristo. Por isso que quando ele desceu e subiu, ele tirou a chave, como se ele tivesse a chave, o direito de abrir e entrar e fazer o que ele quiser. Jesus agora tem o poder sobre a morte. Então, quando ele aparece no céu ali, que o céu se abre, ao mesmo tempo o mundo dos mortos se abre. O mundo espiritual, vá. Aí todo mundo vai ver, quem está vivo, quem já morreu, todo mundo na mesma hora. Eu uma vez ouvi não sei se confere, uma pessoa falando assim, que as pessoas que estão perdidas lá para o inferno, que vão por causa das escolhas dela aqui na Terra, quando elas chegarem lá, em vez delas se revoltar, ficarem tristes, elas vão blasfemar contra o próprio Deus. Mas não tem mais saída, né? Se ela aprendeu que não tem mais jeito, não tem mais saída, já era, não tem mais jeito. Não tem como fazer nada. Aí ela pode fazer o que ela quiser, ela vai sofrer. Você não lembra o Rick Lázaro, ele fala que estava com sede, sendo atormentado, naquela chama, ele estava sendo queimado com sede. Então ele estava sentindo agonia, dor. Ele tinha um corpo para sentir dor, porque o espírito não sente dor. Porque é isso que a gente pensa lá, a gente deve sentir. Ele tinha um corpo, não sei que corpo que ele tinha, mas ele estava sentindo calor e sede. Então veja, é igual eu sempre falo, você acha que alguém vai sofrer sem saber por que está sofrendo? Deus não é injusto. Você pensa, o cara está lá, igual eu sempre digo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sofrendo mesmo? Não fiz nada, o que está acontecendo? Não, você fez, você matou, você roubou, você desobedeceu, por isso você está sofrendo. Aí vai saber por que ele está sofrendo. É por isso que aqui em cima, nós estamos no caminho, nós temos que se consertar, nós temos que andar em Cristo, para não cair ali. Caiu, já era. Então veja que as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja é a porta do mundo dos mortos. A palavra lá é Hades. A porta do Hades não prevalece contra a igreja. Porque os santos, como Jesus entrou e saiu, nós também vamos entrar no mundo dos mortos. E vamos sair. Se nós morrermos, vamos morrer e sair. Por quê? O diabo não tem poder sobre a morte mais. Antes de Jesus morrer e ressuscitar e descer ao mundo dos mortos, o que acontece? Ninguém saía de lá. Não podia sair ninguém. Mas quando Jesus entrou, pregou, né, proclamou que era Jesus, que tudo aquilo que aconteceu era Ele, a revelação dele, o que ele fez? Agora sim, agora vocês vão sair daqui. Breve, na minha vida vocês vão sair daqui. Claro que os que estão com Ele, nele, morreram em Cristo, morreram com Deus. Os outros vão aguardar, o mundo vai fechar de novo, 1000 anos. Depois do milênio, 1000 anos, aí o mundo dos mortos abre de novo. Aí aqueles ali saem para julgamento do trono branco, o trono branco já passa do lado de fogo. Só muda de lugar. Já estão condenados. Não tem como sair. É difícil, por isso que a gente tem que fazer tudo para escapar, né? A gente tem que fazer tudo para não cair lá, porque depois não tem mais jeito. Vamos trabalhar quando estamos em vida. Você ligou lá o negócio? Ligou, né? Então, aqui, Mateus 24:30, só para confirmar a questão das nuvens, né, que a diferença que está acontecendo aqui, da visão da pedra que bateu na estátua, né, e do ancião de dias que venceu ali o chifre, a nossa agora é a vinda dele em nuvens, o nosso encontro com ele nos ares. Aí é 1 Coríntios capítulo 15, né, de 50 a 55, verso 51 também. Vamos lá. Mateus 24:30, para a gente fechar. Mateus 24:30. Veja. E aparecerá o sinal do Filho do Homem. Quando? Vamos voltar. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará luz, e as estrelas cairão, e as potências do céu serão abaladas. Isso aqui eu tinha lido antes atrás um pouco. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Todos os povos vão se lamentar. Quem? Quem não foi transformado e glorificado nesse momento. Vão se lamentar, porque nós não vamos se lamentar, não, está alegre. Quem estiver em Cristo vai estar alegre. Então vão se lamentar. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos.
Se você pensa que estava lá e está vindo com ele, cai por terra. Ele está vindo com quem? E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, os 4 cantos da terra, de uma outra extremidade do céu. Então, se ele estava vindo com uma galera, ele está juntando todo mundo, inclusive quem está no mundo dos mortos vai sair, quem está na terra que é dele. Juntou todo mundo. O céu se abre, ele vem com os anjos para poder estabelecer o reino. Primeiro nas nuvens, depois estabelece. Então veja nas nuvens. Então o que mostra aqui para nós, para encerrar, a pedra na estátua, nos animais o ancião de dia e o chifre pequeno, o verdadeiro, que é nos nossos dias, nós vamos fechar com a besta, vai ser destruído nesta vinda aqui, que ele vai ser lançado vivo. A palavra de Deus diz que o anticristo, né, e a besta vai ser lançada no lago de fogo vivo. Vivos. Por que ele deu esse detalhe vivos? Para aumentar o sofrimento. Porque ele levou à perdição muita gente. Então Deus também ele trata conforme, né, conforme ele toca a carruagem. É isso que eu faço. A gente sabe muito a ser julgado por aquilo que a gente sabe. Ok? Então não vou ler o capítulo 12, é interessante se fosse ler, mas eu ia ler todo, então não quero ler todo. Vocês leem depois, porque nós vamos pincelar ele e o 11 junto com as bestas, ok? Nós vamos falar, igual a gente fez aquele estudo daquela época, uns 2 anos atrás, nós vamos falar primeiro do dragão, depois da besta que emerge da terra e depois a do mar, né? Não sei se a gente consegue fazer as 3 juntas. Eu acho que é interessante a gente fazer uma por uma, para ficar melhor. A gente faz o dragão primeiro, depois da terra e depois a do mar. Depois a gente só pincela todas as 3 juntas. Acho que a gente dá para fazer assim, senão vai ficar grande. E é muita informação. E agora, se a gente ligar com o que a gente já estudou, a gente acaba tendo muita informação. Porque quando você não tinha tanto de informação, aí, né, então é mais fácil. Agora você tem mais informação e tem que aproveitar essa informação. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí dessa ligação? Se tem dúvida se era figura do anticristo, se não era, se realmente tem dúvida, se não vai acontecer não, tá aí, se a conversa para boi dormir, como é que é essa história aí, eu não acredito nisso não. Então, quem tem alguma dúvida, quer questionar, quer falar, pode falar. Se alguém tiver, né, alguma... Não, acho que eu não entendi tal coisa. Assim, eu penso assim, que nós que somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, a gente às vezes está mais, assim, a gente a gente às vezes nem acredita, mas que o mundo, as pessoas que jazem no maligno, você vê na mídia, a televisão, as informações, eu acho que eles estão preparando, né, essa chegada, e a gente que serve a Cristo está aí, ó. Mas é por causa da pregação. Né, assim, tipo assim, não é boba, mas assim, às vezes, se você parar um pouco para pensar e olhar bem com os olhos espirituais, né, a gente sempre tem que pedir para Deus abrir os nossos olhos para a gente ter esse entendimento que o mundo já está preparado para o anticristo. Sim, sim. Né? Sim. Você vê isso, é claro. Para algumas pessoas isso já está claro. Sim. Para outras não. Tem gente que quando você diz, eu vou falar isso, tem gente que já estava falando na mesa, ninguém, que é isso? Isso não existe, né? Por quê? Porque as pessoas estão vivendo só o natural. E estão esquecendo que nós temos um mundo aí espiritual. E eu sempre falo que somos são os eternos, porque esse aqui vai ser o de passado. E aí eu digo uma coisa para você, é eterno tanto quem vai ficar com Deus como quem não vai ficar. Isso, uma vez eu falei para a pessoa, nós temos 2 escolhas, nós vamos ter 2 eternidades. Exato, uma ou outra você vai escolher. Uma ou outra, uma a gente vai parar, então a gente tem que se atentar, mas assim, eu penso que você está falando do anticristo, o pessoal do mundo que não querem a Deus, né? E acho que blasfema até contra Deus, eles estão se preparando com tudo e os cristãos estão. É isso aí, mas estão dormindo, não sei como, mas a gente não despertou para esse momento ainda. Mas eu digo para você, é o que a gente está sempre falando aqui, sabe? A gente até fica enfadonho a questão de eu estar falando, tem gente que não gosta que eu falo, não, mas o que está acontecendo é a pregação, é como foi ensinado. Porque os crentes hoje, a linha que prevalece no Brasil e no mundo, praticamente, né, dentro do cristianismo, é a linha escapista, é que você vai embora antes. Então você não precisa estudar sobre o anticristo. Isso aqui nós estamos fazendo, para quê? Eu não vou estar aqui. Então eles não estudam, as igrejas não estudam. Por quê? Porque para que eu vou estudar isso? Você não vai passar.
Você não precisa saber quem é pedra, quem é anticristo, quem é chip pequeno, quem é... Para quê? Se quando tiver para um apareceu... Mas aí, no caso, assim, eu não quero saber, mas aí vem o anticristo, a gente está na igreja. A gente, por não saber, não vai se prostrar aos pés desse anticristo? Vai. Porque as pessoas gostam de ver. O que as pessoas gostam de ver? Sinais. O que as pessoas gostam de ver? Milagres. Corre atrás de Então, se profecia. você entregar esse pacote todinho para elas... Vai. Eles vão correr atrás. Por isso que Jesus já alertou. Se disser que está ali, que está aqui, não vai não. É mentira. Aí ele não presta atenção nisso, porque eu não vou estar aqui. Aí de repente aparece um cara realmente fazendo altas coisas aí mesmo, como se fosse Deus. Aí eu digo para você que a metade vai atrás. Você vê até com pastores às vezes, né? Quem pastor fulano que faz isso, faz aquilo. Vai. Então, então é difícil. A gente está aprendendo isso aqui justamente para identificar. A gente, quando pegou a linha desses estudos, né, fica parecendo que a gente está pegando só escatologia, mas eu estou falando porque a gente está conhecendo a Bíblia, a gente está pegando o plano de salvação, né, do começo ao final. Aí quando a gente chegar em Apocalipse, destrinchar o plano, aí igual eu falei para vocês, quando vocês aprenderem essa linha, esse segmento, todas as histórias que a gente voltar, fica fácil vocês entenderem. Toda a Bíblia vai ficar clara na mente de vocês. Então, nesse primeiro momento, fica parecendo, só está falando de escatologia, só fim do mundo, só morte, só... Não, a gente está falando o tempo todo de outras coisas aqui, de salvação, de santidade, de amor, de oração, de busca. Está tudo embutido. Se você não está prestando atenção nas outras coisas, está errado, porque está tudo embutido aqui dentro. Mas não é a ênfase somente no fim do mundo e no fim das coisas. É simplesmente um segmento que a gente tem que acompanhar, Deus nos ensinando, fazendo a gente traçar na Bíblia esse segmento, para a gente conhecer o plano dele, que o plano dele qual é? Restabelecer o reino. Ué, se eu não estudo como restabelecer o reino, como que ele planejou para a retomada do reino, qual é o sentido da gente aqui? Ué, se Deus, o homem, entregou o reino para Satanás, aí Deus, vou mandar Jesus, meu filho, morrer lá, dar a vida lá por esse povo, ó o amor. Aí vai morrer para o povo, esse plano de redenção vai continuar e vai traçar, vou dar as figurinhas para ele, porque eles vão me amar, eles vão entender tudo, eles vão buscar compreender, eles vão ter, né? Vão chegar no final, vão ver que lindo e maravilhoso a retomada do reino de Cristo. Aí pronto, ninguém presta atenção nessa coisa linda e maravilhosa. Perde. Aí só dá ênfase nas coisas materiais, só nas bênçãos da terra. Tudo é carro, tudo é casa, tudo é caminho, tudo é mulher, tudo é isso, tudo do mundo e ninguém quer saber do reino. Ninguém pensa no reino. É isso que eu estou falando para você, que o pessoal que está lá no mundo, que eu acredito que tem uma ordem mundial, né? Eu acredito que os governos vão se unir. O que eles estão dando para o povo? Aquilo que o povo gosta. É o carro, é a casa. E aí isso entrou para a igreja, não sei de como, de que forma. Começou a entrar para nós. Que a gente tem que ter o melhor, que a gente tem que ter o melhor carro, melhor tudo, né? Sim. E às vezes nós não queremos ser melhor. E aí, mas o mundo que está aí, que é maligno, eles não pararam. Eles não estão alienados para aquilo que eles querem. Eles estão vindo com tudo e a gente mas tem uma estratégia, né? Eles têm uma estratégia. Assim como o cristão devia ter a estratégia dele, que é justamente o ID, por exemplo, Jesus declarou ali em Marcos ali, o ID, por exemplo, ou Mateus 28, o que acontece? É justamente o ID, pregar o evangelho para quê? Para que conheçam o quê? O reino. Para a gente ter uma estratégia para quê? Para que mais gente se salve. Esse é o objetivo, para que mais gente se salve. Aí o que acontece? As pessoas não pregam, não ensinam que tem um reino, que a gente vai viver com Cristo. Principalmente quando fala que é nessa terra que vai ser restaurada. Aí é quem joga o pé na tua cabeça. Que isso aqui não vale nada, isso é uma terra corrupta. Nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos para outra terra, ou o céu, ou para qualquer lugar. Então, está vendo que vira bagunça? Mas vamos lá, na aula que vem nós vamos tratar um pouco sobre as bestas, vamos caminhando e vamos começar a relacionar com as nações que estão aí, né? Eu ia tentar infiltrar elas aqui, mas não dá não, tem que ser junto com a besta mesmo, porque ali é o Apocalipse, a gente começa a linkar os blocos, né? Os blocos que tem, tanto econômico como militar no mundo, que é os que estão se levantando e formando alianças, e está bem na cara da gente, igual você falou, alguns estão vendo, outros não estão vendo. Então, quando vão ser surpreendidos? Paulo fala, os filhos da luz não vão ser surpreendidos, porque são da luz. Nós não estamos em trevas, ele fala.
Nós não estamos em trevas, não vamos ser pegos de surpresa. Ele não vai vir como um ladrão para nós. De um ladrão que você não vai saber qual é o momento. Porque nós vamos estar esperando. Quando ele chegar na roupa, chegou, meu filho. O ladrão ele vai vir como um ladrão para quem não espera, para quem não sabe, nem imagina que ele está chegando. Aí como é que eu sei? Pelos cumprimentos das coisas. Pelos sinais que ele está deixando para a gente. Né? Vamos colocar de pé, vamos finalizar quem pode.